Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Para iniciarmos essa nossa palestra, primeiro vamos ver o papel de uma mãe diante de Deus. A mãe, ela é o transporte de espíritos em missões, em expiações e prova, para renovação ou para provar seus próprios méritos. O ventre materno é o santuário divino que a justiça divina lhe escolhe como mãe para trazer aquele espírito. Cada processo reencarnatório existente na Terra, olha, é uma luz que se acende para as futuras gerações. Quando nós vamos avaliar essa consciência materna, observamos muitas vezes que existem mães altamente dedicadas a seus filhos. Principalmente a mãe que vem na missão de amar uma criança especial. Não é uma aprovação, não. É uma missão. Quando vemos mães revoltadas porque o filho tem limitação, ela está transformando uma missão em expiação e prova. Mas isso é livre-arbítrio dela. Porque a criança que tem limitação, essas crianças, elas precisam de amor e de atenção, já que foram espíritos em vidas passadas que se negaram a amar, que não compreenderam a essência do amor sobre o ser humano. A mãe é a fonte de luz desses espíritos. E a partir do momento que ela acolhe seu ventre como filho e começa aquele passo a passo gestacional de amá-lo e de transmitir mensagem para o seu ventre, esse espírito já se sente seguro dentro do seu processo reencarnatório. Ele já sabe que ele está amado por uma pessoa que vai cuidar dele. A partir do momento que esse amor existe, o que é que acontece? É uma doação, uma transferência de amor de um para com o outro. É um estado missionário gestacional. Algumas colocações de pessoas equivocadas, quando elas dizem assim: ora, o aborto tem que ser aprovado. Porque a mulher é dona do seu próprio corpo. Mas o espírito tem consciência livre. O espírito que vai reencarnar, ele está dentro daquele ventre materno com permissão divina. Não é com permissão materna, não, viu? É permissão divina. Sendo a maternidade para Deus o caminho da perfeição do espírito, onde muitas mulheres de classes sociais altas dizem assim: eu não quero ter filho porque eu não quero ter disprasia a mamar. Ou outras falam: eu não quero amamentar porque eu não quero ter disprasia a mamar. Olha, como é que você nega o alimento a alguém que precisa? Que é uma criança totalmente fragilizada. Como é que você não quer engravidar porque simplesmente você não quer deformar o seu corpo? Será que a doença física não deforma muito mais do que um estado gestacional? Claro que sim. E as pessoas não se apercebem disso. E quando chegam a uma determinada idade, percebemos isso claramente. Que vem a frustração e a consciência profunda: mas meu Deus, por que eu não engravidei? Agora eu tenho que fazer inseminação artificial. Agora eu tenho que recorrer a todos os recursos. Olha, a predisposição para a gravidez, ela depende do sistema endócrino. E a partir do momento que essa idade vai aumentando, essa predisposição para acontecer uma gravidez fica muito mais distante. Lembramos, o ventre materno, ele não é um cemitério humano, que você vai abortar quantos filhos você deseja ou quantos filhos você rejeita. Olha, o útero humano, ela é a casa de arrependimento de muito espírito. Porque ele sabe que é através da fecundação que vai trazer a própria renovação da sua consciência interior.
onde muitas mulheres, a partir do momento que engravidam, elas dizem: eu não queria isso para mim. Olha, o que eu queria, doutora, era me formar, ter um curso superior, mas ter filho agora, não. Você já pensou na mensagem de mãe que você está transmitindo para o seu filho? Você já pensou na decepção desse espírito dentro do processo reencarnatório? Curso superior passa, pessoal. Mas muitas vezes tem filhos que vêm na missão de ajudar os pais. E os pais não compreendem essa missão de forma nenhuma. Gravidez equivocadas, gravidez na adolescência é opção. Não é determinação da justiça divina, não. Porque se você não está preparada para uma gestação, existe vários métodos para você não engravidar. Agora, se de repente você engravidou, ame para ser amada. Porque em muitos casos, quando este amor não é transmitido para o espírito, causa nele revolta. Aquilo que nós poderíamos dizer, aquele filho que poderia lhe ajudar, vai ser o filho problemático. Então, a consciência materna de muitas mães nos dias atuais de hoje, elas perderam completamente essa responsabilidade materna. Quando observamos mães, naquela idade, pegar os seus filhos, colocar dentro de uma creche, olha, elas não trabalham muitas vezes. São mães que têm uma condição melhor financeiramente e diz: eu não me casei para ouvir choro de menino. Só que esse menino vai ser um adulto. E o que foi que você construiu em termos de amor para essa criatura humana? Quando observamos muitas leis em países materialistas sendo implantadas, onde dizem que tem que matar a partir do primeiro mês porque não tem vida, olha, cientista que pensa dessa forma se arrepende depois do mundo espiritual. Porque eles sabem perfeitamente que qualquer sistema celular humano tem um princípio vital, tem vida. Você imagina uma fecundação. Uma fecundação para muitos espíritos é uma dádiva de Deus para o retorno à Terra, onde muitos se prepararam 100 anos, 200 anos para essa oportunidade. E em países que a gente observa que a lei de aborto foi aprovado, o número de mulheres obsediadas aumentou, esquizofrenia aumentou, depressivos aumentou também, depressivas, relacionado ao quê? A consciência materna de ter matado um ser humano no seu ventre. Alguns espíritos não perdoam. Ele observa que a oportunidade dele foi jogada fora. Em outras ocasiões, mulheres de classe média alta dizem: eu vou fazer laqueadura de trompa e não quero saber de menino mais nunca. E se o teu débito for o segundo que vem? Como é que ele vai encontrar essa ponte de reconciliação? Como é que ele vai se aproximar mais uma vez? Tudo aquilo que você não soube educar, um dia retorna para você. É o filho ingrato, é o filho viciado em droga, é o filho que praticou furto, é o filho que praticou homicídio. Isso é uma lei de Deus chamada ação e reação. E muitas mães, elas têm plena consciência que o mal que ela praticou está para vir para ela, como forma de reeducação humana, mas não querem entender dessa forma. Algumas, ora, eu ter filho envelhece, para que isso? Eu quero dormir. Os anos se passam e você encontra depois aquela velhinha no abrigo, porque não teve filho, não teve neto e ninguém para sustentar. O que fizeram dessa vida? Como nós podemos, de forma nenhuma, condenar a gestação? Se a gestação foi por estupro, ora, é a opção da mãe ter ou não aquele filho.
Se de repente ela acha preparada para ter essa criança, ela tem. Mas se ela diz que não está preparada, já existe a pílula do dia seguinte, que evita a fecundação, que pode acontecer depois de 72 horas, depois de 24 horas ou depois de 36 horas. Agora, se você ama, também você deve se amar. E também você deve amar quem está dentro do seu ventre materno. Mas não é o que acontece com muitas mães. Quando tem os seus filhos, o que nós percebemos que o amor é no primeiro instante, na maternidade. Amor de maternidade é muito fácil. Tem pediatra, tem doutor, tem obstetra, todo mundo está cuidando do seu filho. Mas quando este amor é levado para o recinto doméstico, a gente já sabe que muda toda a situação. Há mães que deixam a criança com a fralda durante 24 horas suja. Aquela criança chorando e ela com um copo de cerveja tomando lá com seus amigos e aquela criança lá nas fezes, na urina. Será que essa consciência materna veio preparada justamente para a gestação? Não veio. Se essas consciências não vieram preparadas, a pergunta que se faz é: por que você foi ser mãe? Tanto mecanismo de se evitar uma gravidez. Por que você está se comprometendo? Ora, muitas mulheres que buscam a fecundação in vitro por consciência intranquila, porque chegou a determinada idade e disse: e agora? Quem é que vai cuidar de mim? Mas você teve tempo aos 20 anos, aos 25 anos, mas hoje o que nós percebemos na sociedade de hoje é a opção profissional. É impressionante. Essa opção profissional de dizer: eu quero primeiro cuidar de mim. O tempo vai passar e você já está com 3 cursos superiores. E vai atrás de mais. E vai atrás de mais. E quando você percebe, você mesmo não conhece nem a você mesmo. Você busca a sua própria consciência e sabe que tem um vazio interior que não foi preenchido. Aquele espírito que se encontra no mundo espiritual, aguardando um estado gestacional e ele não acontece de jeito. Então, amanhã será o dia de vocês. Os dias das mães que não traíram a gestação. Porque aquelas que traíram, hoje estão com a consciência pesadíssima. Quando eu vejo a gestante que eu trato, algumas fazer algumas colocações indesejadas, eu fico a favor do espírito, mas eu fico contra ele. Porque quem ama a vida tem que preservar a vida. E quem trouxe a vida tem que alimentar a vida. E muitas mães olham e dizem: doutora, essa gravidez eu não queria estar ouvindo, mas ele veio. E se ele veio, ame. Por que você não vai amar? Porque vai aumentar a minha despesa? Isso é egoísmo. Você não está pensando no espírito. Você está pensando no gasto que ele vai ter. Olhe, o meu marido disse que era melhor tirar. Tirar o quê? Você não é mãe solteira. Você sabe quem é o pai. O pai mora dentro de casa. Você tem uma família, você tem um emprego e você está pensando em despesa. Nenhum espírito que vai reencarnar está preocupado com o quarto nem com o berço. Ele está preocupado com o ventre e a amamentação materna que ele vai receber. Ele está preocupado com o amor que ele vai receber. Ele está preocupado com a presença do pai dentro das suas dificuldades que ele vai ter. E o que nós percebemos diante de uma sociedade materialista, toda a culpa cai sobre o feto, não é verdade? Eu estou desempregada, para que ele veio agora? Eu não tenho uma casa própria, para que ele veio agora? Mas logo agora, com o meu primeiro emprego, você apareceu. Por que tanto dos questionamentos relacionados a quem vai nascer? Quem vai nascer não está trazendo problema nenhum. É você que está criando o problema. Quem vai nascer talvez seja a solução.
dos seus caminhos futuros, e as pessoas não querem admitir isso de nenhuma forma. Então, quando Jesus disse, vinde a mim todas as criancinhas, olha, porque é dela o reino dos céus. Olha a referência que ele fez. Porque a humanidade nasce na infância para a inteligência suprema. Se não houvesse a infância, como Jesus seria revelado? Imagine se Maria Santíssima chegasse para o anjo e dissesse, eu não quero esse Jesus não, porque ele vai sofrer muito. E ela disse, eu quero. E ela passou a aceitar a sua missão. E muitas mães olham para seus filhos que têm limitações e castiga. Porque a criança é especial, não ama, tem vergonha de sair com ele. Quando vai para o shopping, toda arrumada, sozinha, para dizer que está solteira. Enquanto isso, o filho está lá dentro de um berço sozinho, porque ela ainda não assumiu a limitação dos seus próprios filhos. Será que essa mãe se ama mesmo? Será que essa mãe vai encontrar um casamento ideal para ela, onde ela nega a sua própria origem, que é o filho especial, que ali está presente? Ou especial ou não, pessoal, tem que ser amado. Mas tem que ser desejado sim. Quem tem que trazer o Espírito para o seu coração e mostrar para ele a grandeza do seu amor, como escolhida de Deus para uma grande missão. E muitas não querem, não desejam. Quantas e quantas jovens irresponsáveis que poderiam utilizar mecanismos de anticoncepcionais e não utiliza de nenhuma forma. Depois que tem o seu filho, coloca dentro de uma caixa e joga no meio da rua. Você acha que aquele espírito não está presenciando essa cena? Está sim. Ele está presenciando e vivenciando. Se outra pessoa pega aquela criança e adota, grande mérito. Mas para quem abandonou, uma grande dívida. Então, vocês estão bem próximos desse dia, que todos vocês merecem. Mas se tratando de amor, não existe cor, nem existe deficiência. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muita paz e feliz Dia das Mães. Vamos para as perguntas. Tem tempo demais. Doutora, eu vou repetir a pergunta que eu fiz lá em João Alfredo agora de manhã. Porque é uma coisa tão comum entre nós que realmente a gente tem que estar martelando isso na nossa cabeça. Todos nós, solteiros, imaginamos casar e aceitamos com nossa querida esposa o nível de consciência ou não, quantos filhos nós vamos ter. Época de crise, aí você diz, pode ter no máximo 2 filhos, estourando 2 filhos. Mas às vezes está na nossa consciência a vontade de ter mais tempo, vai saturar por conta da despesa. Esse que não veio, porque a gente foi na economia do processo. O que pode acontecer conosco que fizemos isso com ele? Reze para ele ter uma boa condição espiritual. Que se ele tiver, ele perdoa. Mas quando ele não tem, é muito complicado para o casamento. A perseguição espiritual de alguns espíritos que perderam a oportunidade faz com que muitos casamentos se acabem. Porque muitos dizem, já que eu não tive a oportunidade de ser feliz, ela também não vai ter. E nem ele também. E esses espíritos se unem no desejo da prática do mal, invade esses lares, destrói os casamentos, destrói a família inteira. Olha, Deus dá a cota certa para cada uma de vocês. Se essa cota é de 2, é de 2. Mas tem mulheres que têm plena consciência. Eu não vou fazer ligação agora que eu acho que tem mais um para vir. Não acho não, tem. Esse mais um que tem aí é justamente aquele rebelde, aquele que você desprezou e que agora ele precisa do teu ventre como santuário divino para a sua recuperação moral. E você como mãe, e você com todo amor maternal, você consegue erguer aquele espírito à luz.
certo, quando ela tem um aborto espontâneo que ela não provocou. Veja só. Existe muitas vezes espírito que rejeita o processo reencarnatório, certo? Por insegurança. Às vezes esses espíritos podem nascer com algumas limitações. Ele próprio tem preconceito com ele. E na medida em que ele vai avançando na gravidez, ele sente que essa mãe começa a amá-lo. E ele desconhece a lei de amor. E muitas vezes auto se aborta. Esse processo faz com que ele caia numa depressão profunda com o espírito. Porque a mãe não negou a ele a vida, mas ele se negou a viver. Para nós não é um processo de suicídio, né? Ele não tem existência completa. Mas é um processo de rejeição a si mesmo, que vai ter que passar por psicólogas espirituais, reestruturar-se todo para retornar de novo. Caso ele não venha nessa existência, ele virá numa próxima. Agora, muito mais bem preparado do que nessa. Mas o destino dele não vai ser desviado. Deus não permite. Entendeu? Boa tarde a todos. Boa tarde. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Doutora Cristina, eu gostaria de saber, o casal que estéril, ele e a esposa, sem filhos, adotam um filho ou uma filha, isso pode ser, tenha vindo já no projeto reencarnatório desse casal? Não. Deus não ia permitir que o espírito fosse abandonado para outro assumir. De jeito nenhum. A adoção é uma opção. Ela não é uma obrigação. Então, se aquele casal não teve filho e ele tem a opção de adotar aquela criança, ele está fazendo uma caridade. Mas a responsabilidade maior era da mãe biológica. Se ela fugiu a essa responsabilidade, ou nessa ou na outra, os dois vão se encontrar. Esse encontro vai acontecer. Se a mãe adotiva construir uma personalidade naquele filho, todo amor, levou ele a uma formatura, ele pode ter a opção de dizer: eu não quero mais aquela mãe biológica, eu quero aquela adotiva como mãe. Aí sim, agora esse amor vai ser retribuído. Mas aquela que abandonou, entenda, será um espírito de grandes tormentos espirituais. Não vai, a consciência não se preenche. Porque vocês, que são mães, vocês foram produzidas pela natureza para amar a criação de vocês. Não foi para rejeitar. E quando há uma rejeição, há um vazio interior. Esse vazio interior pode acompanhar essa mulher por várias existências. Estado depressivo profundo. Por quê? Se negou a maternidade ou se negou o estado gestacional. Doutora, que conselho a senhora nos daria, nós homens, esposos, companheiros, pais, em relação às mães, às nossas esposas, companheiras, como o homem pode lidar com essa mulher, com essa companheira que no plano espiritual aceitou vir nessa vida com ele para constituir essa família e receber esse novo espírito? Primeiro, seja fiel à sua esposa. Ninguém ama duas mulheres, isso é loucura. Ninguém ama duas mulheres. Se ama uma única pessoa. Coração dividido é coração perturbado. Não vem dizer a mim que é amor, não. É coração perturbado. Então, quando isso acontece, essa pessoa, ela procura preencher um vazio que existe dentro dela e não consegue. Então, vai em busca de mais e não consegue. E pensa que aquela segunda pessoa pode lhe dar todo o amor que ele não teve da primeira. Mas o problema não está na primeira. O problema está na própria pessoa que está cometendo o adultério. Então, olha, ser mulher e mais nascer no Nordeste não é fácil, não. Mas não é fácil mesmo. Por quê? A região Nordeste, a mulher, ela é massacrada. Não venho dizer que não é, não. Em todos os sentidos, como é. Então, ela foi criada para ser submissa. E os pais antigos diziam o quê? Teu marido é ruim, mas vive com ele e pronto. Quer dizer, os pais não davam a opção.
Eles determinavam o seu destino. E muitas mulheres, elas morreram de depressão por esse motivo. Porque elas não se sentiram amadas, se sentiram massacradas. Completamente diferentes. Mas elas também não jogaram essa responsabilidade nos filhos. Criaram todos eles em silêncio, sendo espancada, sendo humilhada, e em silêncio permaneceram. Não transmitiram o seu trauma para aquelas crianças. Então, nascer mulher no Nordeste é expiação e prova, não é missão não, viu? É expiação e prova. Não é fácil não. Porque existia, né, antigamente, o voto de silêncio de alguns maridos que, olha, eu vou dizer, aquilo não era voto de silêncio, não era voto de orgulho. Se a mulher fizesse 1%, ele passava o ano inteiro sem dar uma palavra para a mulher. Mas quando ia dormir, fazia, ó, benzinho, vem cá. Mudava o sentido. Então, ele não queria afeto humano, nem contato humano, ele queria sexo. Só mais do que isso. E quando amanhecia o dia, chegava para a filha e dizia, diz para tua mãe que bota o café, voltava mais uma vez o voto de silêncio. Quanto essas mulheres não sofreram? A humilhação que essas mulheres passaram na vida. E ali em silêncio permaneceram, porque não tinha opção, não tinha instrução, e era submetida simplesmente a uma escravidão doméstica. Isso tem que acabar. O nordestino tem que mudar a sua cabeça. E entender que cada um tem o seu livre-arbítrio. Amanhã é o dia das mães, mas quantas mães não foram assassinadas pelos próprios maridos? Eu amo, e se eu amo, você não pode de forma nenhuma me deixar. Eu vou lhe matar. E depois eu se mato. Olha, muitos que fizeram isso, as suas esposas foram para a colônia e eles continuam lá no Vale do Suicida. E ai, quem perdeu foram eles. Então, numa sociedade egoísta, essa mulher, ela tem que ser submissa, por quê? Não. Submissão não é amor, é escravidão. Só é isso mesmo. Pois não, diga, seu amigo. Doutora, Boa tarde. em certos países, existe leis que proíbem a família de ter tantos filhos, né? Então, se nasce mulher, aqui mata mesmo, ou fica clandestino, não resiste, fica aquela menina ali abandonada por mulher nenhuma, espera que o filho come, não registrar, e o aborto é permitido, só pode ter um filho. Aí assim, essa família é condenada por isso, né? Porque às vezes eles podem até preso, ou condenado possivelmente por essa situação. Veja só, seu amigo. Se Jesus morreu por vocês, vocês não morreriam pelo próprio filho de vocês? Se o filho de vocês precisar de um órgão, vocês como mãe, eu sei que vocês vão dar isso. Porque é amor de mãe. Ora, mesmo que o governo diga, fale, estabeleça a lei que tem que abortar, o primeiro direito à vida e de escolha é da mãe, não é da lei. Porque a lei de Deus, segundo o livro dos Espíritos, está escrito na consciência. Estando essa lei escrita na consciência, o que vale a lei humana para a lei da consciência? Não vale nada disso. Então, esses países e esses governantes para mundos de regeneração não vão servir. Agora, claro que vai ser cobrado do Estado, vai. Mas a cobrança também vai para aquela mãe que jogou aquele filho no lixo. Porque o governo estabeleceu uma meta de reprodução humana. Olha, para que essa meta de reprodução humana? Me diga só. Então, estabelecer que mulher não pode nascer porque essa mulher vai procriar, a China, o Japão está com um grande problema com relação a isso. Sabe por quê? Existem mais homens do que mulheres. E existem mulheres que não casaram e passaram da idade fértil. E agora, como é que a economia vai se mover? Esses países vão esbarrar num problema muito sério. Economia estagnada. Se não nasce ninguém, como é que tu vai consumir? E se envelhece, como é que tu vai pagar a previdência? Se não está nascendo os mais novos para sustentar os mais velhos. Esses governos vão entender que a lei de reprodução ela não pode ser controlada dessa forma.
No Brasil não existe lei que controle a lei de reprodução. As pessoas tomaram plena consciência que não pode ter 10 filhos, pode ter 2. Tendo 2, é uma questão natural sua. É uma opção sua. Se você quer ter 3, sim. Agora, nasceu menina, na China tem que matar, é crime perante a justiça divina. Responde o Estado e responde a mãe que jogou no lixo, viu? Vamos à próxima pergunta. Deixa eu fazer lá, depois passa para a senhora. Boa tarde. Boa tarde. Como a senhora já falou aqui mesmo, né, que a cota que Deus dá para cada mulher, né, já está definida. Aí eu tenho uma dúvida para você. No caso, por exemplo, de uma mulher que tem na conta dela um filho, tá? E chega um determinado tempo, já depois dos 40, e ela não consegue ter esse filho. Não foi porque ela evitou. É porque ela não conseguiu por N outros fatos. É possível isso acontecer, uma vez que a cota dela seria de um filho? É possível dependendo do estado perispiritual que ela reencarnou. Dentro do estudo da endocrinologia espiritual, muitas vezes é avaliado que aquela mulher ela só vai ter uma reprodução. Porque o organismo dela não vai reproduzir mais hormônio como antes. Essa limitação existe. Se existe essa limitação, ela não está violando lei nenhuma. Essa determinação já partiu da justiça divina para que ela tenha esse filho único. Então isso é normal, viu? Tem nenhum empecilho não. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, uma gravidez que chega a ter normalmente, na hora do parto, o feto morre. Por que isso é ocasionado? Uma prova de aumentação ou espírita não existe. No livro dos Espíritos, eles falam que nesse momento o Espírito está recuando diante da reencarnação. Concordo com os Espíritos. Por quê? Existe prova para eles que eles sabem que vai ser muito difícil. Até no momento do nascimento ele pode recuar? Pode, porque o Espírito não está dentro do ventre da mãe, ele está fora. Na hora do parto, é que esse encaixe acontece. Mas se nesse momento ele recuar, imediatamente, né, não há oxigenação para aquele novo corpo. E ele termina desencarnando. Há arrependimento quando faz isso? Ele vai ter que voltar de novo. E muitas vezes muito bem preparado para não fazer a mesma coisa. Caso ele tente de novo, na terceira gestação é substituído por outro espírito. Ele não vem mais nessa terceira. Ele vai aguardar. Então, na quarta gestação, ele pode vir. Mas a gente só manda agora quando tiver a confiança que ele não vai se abortar. Viu? Boa Boa tarde, tarde. Cristina. Geralmente a mulher quando engravida, ela pensa no filho perfeito, né? Sempre no ideal dela é um filho perfeito. E às vezes acontece nesse filho chegar como sendo portador de necessidades especiais, no caso do síndrome de Down. É um caso que eu conheço. Essa senhora, ela teve um filho com síndrome de Down e simplesmente ela tem ele como um objeto, não é o filho. Então, assim, qual o papel dela, né, diante disso, que seria aproveitar essa oportunidade, digamos, no meu entendimento, só que ela não está, talvez, aproveitando, e aí fica a desejar, porque esse filho veio com a necessidade, ela cuida por cuidar, mas não traz o amor, não se volta realmente a amá-lo. Olha, criança especial e rejeição das próprias mães. Isso existe. O primeiro preconceito está em muitas mães, que esconde seus filhos, que tem vergonha de pegar um coletivo. Vergonha de quê? O seu filho não matou nem roubou. Ele veio com limitações para você amá-lo, para você respeitá-lo. E assim, geralmente vem um discurso, a sociedade não aceita meu filho. Aí eu pergunto, você aceita? Então a questão, a sociedade não aceita meu filho. Quem tem que aceitar é você. Para tornar essa criança, né, uma pessoa
totalmente segura que está sendo amada, porque a criança especial, ela sabe se está sendo amada ou não. Eu vejo lá em Pesqueira uma coisa que eu acho belíssima. Um casal que estão lá, casados, mais ou menos ali há mais de 25 anos. E o filho dele é uma criança, é um rapaz especial, que tem a mentalidade de 5 anos. Esse casal é tão unido. Eles são tão determinados em cuidar dessa criatura, que a gente percebe que o rapaz tem limitação, mas ele tem uma coisa que ele adora, o amor, que ele recebe. Ele obedece o pai, venha para cá, deita na maca, a doutora quer ver você, tá certo, eu vou deitar. Ele se deita. Sabe por que aquilo ali existe? Porque existe união dos dois. Os dois fizeram de uma expiação e prova uma missão. E muitos que têm filho especial condenam a Deus, a sociedade. O marido diz, está vendo que tu botaste no mundo? Quantas das mulheres que tiveram filhos com microcefalia foram abandonadas em Pernambuco? A maioria foram abandonadas em Pernambuco. A ignorância bateu aqui e ficou, viu? Vamos tirar isso da cabeça. Porque, ora, quando eu digo sempre nas palestras, o nordestino diz que é discriminado, diz que é isso, que diz aquilo. E tem um filho com microcefalia e ele diz, não é meu filho não, vai embora e deixa lá. Como é que você pode depois reclamar que é discriminado? Que você mesmo rejeitou a sua criação, achando que aquela mulher é culpada porque aquela criança nasceu com microcefalia. Ora, tem mais de 1000 casos em Pernambuco de abandono de mulheres que tiveram filho com microcefalia, porque chegaram no berçário e disseram, isso aí não é meu não, e foram embora e não voltaram mais. Esses espíritos precisam ter mais sensibilidade humana. Nascer com limitação não é defeito não, é para ser amado. E muitos se negam a este amor por orgulho e depois dizem que são discriminados. Mas discriminaram primeiro a sua própria criação, né? Boa tarde, professor. Boa tarde. É que eu fiquei com a dúvida essa semana em relação à filha de uma amiga minha, 7 meses de gestação, ela começou a ter contrações. Aí ia para a maternidade, aí dava uma medicação para inibir essas contrações. E nisso foi o 7º mês, o 8º mês, até que chegou no 9º e a criança nasceu. E eu fiquei pensando, será que esse espírito estava desistindo de reencarnar? Sempre antes do tempo. Olha, existem muitas mães que o cuidado simboliza o amor. E muitas mães que estão grávidas querem beber, querem fumar, querem estar dentro de barzinho, passando noite de sono. Você não ama aquilo que Deus lhe deu. Como é que alguém está grávida e pega num cigarro na frente? Onde aquele espírito não tem viciação nenhuma e você já viciando ele, é preciso que essa sociedade saia dessa anestesia cerebral e tome consciência da sua responsabilidade. Filho é algo que Deus lhe deu. Desde o momento que é anunciada a gravidez até a hora da morte, você tem responsabilidade com ele. E depois da morte, ele te procura no mundo espiritual. Doutora, cadê minha mãe? Eu quero ela. Ela vem. Não está pegando não, criatura. Olha, minha mãe morreu faz 10 anos, doutora. Manda ela vir cuidar de mim. Veja a importância dessa palavra mãe até aqui do outro lado. Por quê, pessoal? Ele tem uma origem. Muitos deles não querem nem saber de pai, quer saber da mãe. Cadê minha mãe? Eu quero minha mãe. Manda ela vir aqui para cuidar de mim. Tudo aquilo que ele recebeu lá no berço, no leite, está refletindo agora no mundo espiritual. Ele agora é o bebê desencarnado adulto, que precisa da assistência da mãe. E como se negar este amor? Não pode. Boa tarde. Essas mães que tem um bebê, fica até 1 ano, 2 anos, a criança, né? E de repente morre. Isso são expiações da mãe ou da criança ou de outros. Existe espírito que tem limitações vitais. Ele vem apenas recuperar alguma falha orgânica. Depois dessa recuperação, ele retorna. Mas ele volta mais uma vez a reencarnar pela mesma mãe. Porque a vez é dele.
Sendo a vez dele, ele consciência do nascimento, ele não deseja nascer por outra mãe, é por aquela mesma. Boa tarde. Boa tarde. E tantas mulheres que querem e não vêm de jeito nenhum? Mas é simples explicar isso. Ora, aquela que se negou a dar a vida, não vai receber no seu ventre a vida. Quantas e quantas mães em vidas passadas não abortaram 10 vezes? Bom, danificou o plexo genésico. A lei de reprodução pela justiça divina foi interrompida. Existem mulheres que vão reencarnar no sexo feminino. O que dizem para a justiça divina? Eu não tenho vocação para ser mãe. Eu errei muito. Por favor, deixa eu estéril. É concedido porque você não tem condições emocionais ainda de receber aquele espírito que você desprezou. Você vai se preparar para isso uma existência inteira. Depois você retorna para o mundo espiritual e vai ser acolhida para um reparo moral. Aquele que você abortou, agora vai ser teu filho numa nova existência. Aí você está mais preparado. Outras dizem o seguinte: já que eu cometi 10 abortos, doutora, olha, eu posso ter 10 filhos, eu quero os 10 que eu abortei. E vem os 10 que eu abortei. Então, veja, há conserto para tudo, desde que o ser humano tenha resignação. Porque quando ele não tem, ele foge das suas responsabilidades. Mas existem mulheres que abortaram e reconhecem seu erro. Eu quero voltar com ele. Ele, eu me neguei a amá-lo. Agora eu vou ter que amar de toda forma. Diga a ele que eu vou ser a mãe dele. E essa permissão é concedida pela justiça divina. Vamos às últimas perguntas. Doutora, boa tarde. Boa tarde. A senhora falou referente a casamentos, né? E eu vejo situações, assim, principalmente de amigas que têm religião e colocam exatamente a religião como, não, o casamento é indissolúvel e eu tenho meu filho e eu preciso da minha família, e muitas vezes dizem assim, não, porque na Bíblia diz que só se houver traição. Então ela permanece com o marido, muitas vezes ele maltratando e tudo. Então, assim, como responder isso? Entende? Porque coloca exatamente a Bíblia nisso. Ela não leu a Bíblia toda. Só isso. Ora, quando foram tratar com Jesus sobre o divórcio, e Jesus falou que não separa o que Deus juntou. E disseram o que para ele? Mas Moisés estava escrito, pedindo que as mulheres fossem embora dos lares. O que é que o Senhor diz isso? Moisés oficializou o divórcio na visão dos próprios hebreus. E Jesus disse: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés criou o divórcio. Sabe por quê? Na época, os homens, quando estavam com as suas mulheres cheias de rugas, envelhecida, botava para fora sem direito nenhum. E essas mulheres iam mendigar pelo meio da rua. Moisés, observando o sofrimento dessas mulheres, disse: olha, vai separar dela, vai ter que dividir o carneiro, o bode, a cabra, tudo. Vamos não, vai ter que dividir. Então foi por isso que Moisés criou. E além do mais, a partir do momento que aquela mulher recebesse o divórcio com Moisés, ela não era apedrejada, não. Entendeu? Porque se a mulher naquela época fosse despejada pelo seu marido, ele dizia que era por adultério. Foi por isso que Moisés criou o divórcio. Criando o divórcio, o que é que acontece? As mulheres deixaram de ser eliminadas em praça pública. E Jesus disse, ele estava certo. Foi por causa da dureza dos vossos corações, dos homens, que Moisés criou de divórcio, sim. Essas mulheres tornou-se mulheres protegidas por Moisés e não sendo mais assassinadas. Portanto, ela não leu essa parte da Bíblia. Boa tarde. Boa tarde. Após essa palestra, eu fiquei em dúvida. Ser uma profissional de saúde, conhecendo a lei da reprodução, deve ou não incentivar os métodos contraceptivos, a laqueadura tubar, enfim, outros métodos definitivos? Certo, vamos lá.
se essa mulher ela tem problemas gestacionais constantes e a vida dela está sob risco, é necessário fazer laqueadura de trompa. Sempre. Então, se essa mulher teve gravidez de alto risco, é necessário o anticoncepcional. A doutrina espírita não proíbe isso, não. Porque está escrito lá no livro dos Espíritos o seguinte, olha, se na hora do parto essa gestação complicar ou esse parto complicar, é melhor salvar a vida da mulher e sacrificar da criança. Sendo assim, essa criança terá uma nova oportunidade por aquela mãe. Mas às vezes esse laço que existe entre ela e ele, esse laço dela é de tanto amor que ela morre por ele e deixa ele. Ele tem uma missão. A mãe morreu por ele. Isso marca muito o espírito, pelo amor que ela tinha a ele. Mas em um instante, a partir do momento que essa mulher ela tem algum grau de risco gestacional, a doutrina espírita não vai proibir a laqueadura de trompa, não. Aconselha, entendeu? Boa tarde. É um caso que aconteceu comigo há alguns anos. Eu era recém-formada, era residente, e a gente tinha que fazer umas palestras para as mães sobre a amamentação. Então, quando eu cheguei para fazer a palestra, eles disseram logo, tem uma mãe ali que ela não amamenta o filho de jeito nenhum. E não fala com ninguém, e ela é toda esquisita. E quando eu olhei realmente uma mãe com um lençol, ela nem olhava para ninguém, fiz a palestra e depois eu fui conversar com ela sozinha. Então ela só queria saber a situação dessa mãe. Como ela tinha tido filho, ela contou que ela era casada e ela era sacoleira ela estava numa das viagens que ela fez para comprar, ela foi violentada e engravidou. Só que ela era espírita e por lei, desde aquela época, sempre foi permitido. Mas ela, como ela era espírita, ela não iria fazer isso. Mas, por outro lado, o marido não aceitava, nem ninguém da família aceitava essa criança lá. Então, ela ia dar a criança por adoção. E ela me disse que ela não iria amamentar, porque se ela amamentasse, ela não ia ter coragem de dar esse filho. Mas, por amor a esse filho, ela ia dar ele para adoção, porque sabia que a família não ia aceitar. E aí todo mundo estava criticando essa mãe, só não incharam para saber porque não podia, mas assim. E aí, a partir do momento que eu fui conversar, eu entendi. Então essa mãe, na verdade, ela vai ser julgada de outra forma, né? Olha, veja só. Hoje, o mecanismo da pílula do dia seguinte evita qualquer gravidez por violência sexual. Na época não existia. Na época não existia, certo? Então, o que acontece? Para Deus, essa mãe, ela tem grande mérito. Ela não tirou a vida desta criança. Permaneceu lá. Agora, toda criança nós temos que entender que passou por trauma de estupro, foi gerada nesse sentido, ela carrega um fardo muito pesado na própria consciência. O pai, a agressão, o ato sem amor. Então, esse espírito ele vai ter que ser muito bem trabalhado pela psicologia. Porque se assim não for, todo aquele momento do estupro, o que é que acontece? Está na consciência dele. Ele vai ter revolta sobre si mesmo. Ele pode se desviar a conduta sexual dele próprio. Então, essa mãe vê a parte dela. Agora, cabe ao espírito fazer a dele. Portanto, nós não estamos para julgar, estamos para ajudar. Doutora, deixa eu só fazer uma pergunta de uma mãe. Ela teve 20 gestações. Só que no começo, muito difícil a situação, ensinaram ela a marchar. E ela não sabia que era para abortar. Então ela disse que no quarto filho, deu um brilho nela que ela só veio entender que ela grávida já no terceiro, quarto mês. E ela procurou, no caso, uma parteira, que indicaram a ela. E essa parteira entendeu que ela não sabia o que fazia. Essa parteira explicou a ela tudo o que acontecia, as consequências. E
disse, vá para casa, pense bem no que você quer. Então ela botou 4 crianças antes dessa conversa. E daí por diante ela não voltou nunca mais. E filhas dela quis abortar. E ela dizia, eu vou para a rua e de esmola para você não aborta de jeito nenhum. E ela fica se perguntando hoje em dia, ela é testemunha de Jeová, se ela, perante Deus, é digna de ser mãe. Olha, claro que sim, Deus é Deus. Sendo Deus, Ele sabe claramente que vocês têm limitações emocionais. Nós não podemos julgar uma mulher que foi desprezada pelo próprio companheiro, que está desesperada porque está desempregada. Nesse estado de perturbação, às vezes você faz coisas que se arrepende. Quando passa, você vai observar que todo aquele ato que você praticou, você não praticaria agora. Você terá uma nova chance, uma nova oportunidade. Um dia aquele espírito vai voltar por você. E você vai recebê-lo dentro de casa com muita paz para todos e obrigado a vocês. Vamos fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Mestre amado Jesus, agradecemos a Ti e a Maria Santíssima por tudo que nós recebemos. Em Teu nome damos por encerrada a nossa palestra. Obrigado a todos.